a gente poder mergulhar profundamente no que Jesus está querendo nos ensinar. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus estava andando com os seus discípulos, que Jesus estava fazendo o que o Pai lhe enviou para fazer, pregando pelas aldeias, curando enfermos, levantando paralíticos, dando vista ao cego, dando o dom da fala àqueles que não tinham. Jesus fez muitos milagres, ressuscitou mortos como Lázaro, curou muitos e muitos que estavam enfermos, libertou muitos endemoniados. E aqui Jesus, quando está indo a Filipe, quando Jesus está ali fazendo o ID, quando Jesus está com seus discípulos, de repente no meio da jornada, no meio da caminhada, Jesus ele indaga aos discípulos, Jesus ele pergunta aos seus discípulos, Jesus ele começa a questionar os seus discípulos. Ele olha e diz assim: ei, o que os homens estão dizendo que eu sou? Imagine você Jesus andando, imagine você Jesus caminhando, pense você Jesus está ali fazendo a obra, caminhando com os seus discípulos, de repente Jesus olha para eles, de repente Jesus para e diz: ei, o que os homens estão dizendo que eu sou? Imagine você, os discípulos olham um para o outro e quem sabe não consigam achar uma resposta, e algum deles se levanta e diz: Senhor, peraí, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Para quem não sabe, João Batista é aquele que veio para abrir o caminho. João Batista é aquele que batizava no Rio Jordão. João Batista é aquele que dizia lá no Rio Jordão: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia: eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. João pregava o arrependimento. Certa vez alguém olhou para João e disse: ei, João, tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto, eu sou uma voz que anuncia o arrependimento, mas aquele que é todo-poderoso, ele vem vindo aí. Olha que coisa. Aí o outro disse: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. Para quem não conhece a história de Elias, é claro que eu estou resumindo, não dá para a gente detalhar totalmente, mas para quem não sabe, Elias no Antigo Testamento é conhecido como o profeta do fogo. Elias olhava e quando ele olhava já saía fogo, ele clamava e Deus mandava fogo, porque ele era um profeta ousado. Elias era aquele profeta que profetizou o que está escrito na Bíblia, e ele disse: não vai chover sobre a terra, nem cair orvalho. 3 anos e meio de Deus fechou a torneira do céu e veio a seca, por causa do pecado, por causa que o coração do rei estava endurecido. Elias venceu o desafio, chamou os profetas de Baal e disse: ei, vamos ver quem é Deus, vamos ver quem é o Deus que está reinando sobre Israel. E fez um desafio e Elias venceu. Outros disseram: Senhor, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, talvez Isaías, o profeta messiânico, talvez Jeremias, o profeta chorão, talvez aquele profeta, um dos profetas maiores ou menores, como está no Antigo Testamento. Mas de repente Pedro, cheio do Espírito Santo, de repente Pedro tem a revelação que é aonde eu quero chegar esta noite. De repente Pedro ele toma a palavra. De repente Pedro ele olha e diz assim, porque Jesus perguntou: ó, o que os homens estão dizendo? Eles disseram: é isso, isso e isso. Mas e vós? Jesus pergunta: e vós? O que dizeis ao meu respeito? Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? É que Jesus, ele não está preocupado com o que estão dizendo, ele está preocupado com o que você está pensando dele, o que ele é para você, o que Jesus significa ou representa na tua vida, na minha vida. Muitas das vezes nós queremos ou pensamos, olha só, quando Pedro ele se levanta e diz: Senhor, tu és, ou seja, eu começo a imaginar esse texto. Pedro para,
olha nos olhos de Jesus. Pedro, ele olha bem para Jesus e diz: tu és. Quem sabe ele aponta e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Em outras versões vai dizer que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que é isso? Pedro tem a maior e melhor revelação que todo homem pode ter. Pedro diz aquilo que todo homem precisa saber: quem é Jesus. Ei, Jesus é aquele que pode e tem e faz por você. Jesus é aquele que muda a história. Pedro, quando tem essa inspiração e essa revelação, e quando ele põe para fora com as suas palavras e diz: tu és o Cristo, Jesus olha para ele e se sente feliz, porque naquele momento Pedro entendeu. Senhor, Pedro está dizendo: Senhor, tu és maior que João Batista, tu és maior que Elias, tu és maior que os profetas maiores ou menores, tu és maior do que tudo e todas as coisas, tu és o